Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado e para que eu e você possamos estar falando um pouco mais da palavra do Senhor. Por que você? Porque eu creio que se você tirar um tempo de qualidade para falar com Deus antes de começar o seu dia ou antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, o Senhor vai estar contigo e Ele vai te mostrar a direção. E hoje, no dia que você ganhou de presente, hoje o Senhor manda te dizer qual será a sua escolha. Você vai fazer a escolha certa ou você vai fazer como aquele jovem rico? Vai escolher correr, subir na figueira brava como Zaqueu, para ter o privilégio de ver Jesus entrar na sua casa e a sua vida mudar? Ou vai fazer como o jovem rico que escolheu as suas riquezas? Hoje o Senhor manda te perguntar qual dos dois você prefere, qual das duas situações você quer viver. Porque quando nós escolhemos a Cristo, Ele nos faz viver o extraordinário, Ele nos dá o melhor desta terra, Ele muda a nossa vida, Ele muda a circunstância, Ele muda até mesmo leis, se preciso for, para estar abençoando cada um de nós. Então hoje, a palavra que o Senhor tem para você é essa. Tome posse da sua vitória. Você é mais que vencedor. Você conhece o caminho e Ele hoje quer que você abra o seu coração e se entregue a Ele, porque ninguém poderá mudar, gente, o que Ele tem para a sua vida. Então hoje o Senhor quer te abençoar poderosamente, porque Ele faz o impossível acontecer. Quando Elias vai até o Monte Carmelo e desafia todos os profetas de Baal, ele ali mostra que somente Deus tem poder para fazer e para mudar qualquer circunstância. O Senhor, Ele faz por completo. Ele não deixa vestígios de que só Ele faz, de que só Ele é o dono de tudo. Então, tome posse dessa palavra. Erga os teus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele guardará a tua entrada e a tua saúde, a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, hoje, Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor visite os Zaqueus e os jovens ricos e mostre a eles qual a melhor solução para as suas necessidades. E não é encontrada nas brigas nem lutas, e sim na comunhão. E a comunhão à mesa. Porque Davi foi honrado na mesa. Quando Samuel mandou chamar Samuel disse que ninguém sentaria à mesa até que Davi chegasse. E Davi foi ungido rei de Israel e foi conhecido como o melhor rei que Israel teve até os dias de hoje. E também digo mais, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era falho, errante, pecador como eu e você. Mas ele tinha um coração quebrantado, um coração voltado ao Senhor, que mesmo em meio às dores, em meio às dificuldades, mesmo tendo que ver toda a sua família sendo destruída pela espada, pelo pecado, e mesmo assim, ele disse, todavia, eu adorarei ao Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Davi dançou, salmodiou ao Senhor, independente do que estava acontecendo na vida dele, independente se a família dele estava sendo destruída pela espada. E por quê? Porque ele sabia que toda semente plantada haveria de dar fruto. E quando nós erramos, nós temos que ter consciência de não acusar os outros, e sim
tomar a responsabilidade para si mesmo, para que o Senhor cuide de nós. Davi deixou a sua descendência até os dias de hoje com a bênção que o Senhor disse que nenhum descendente, nunca ia faltar um descendente de Davi no trono. E eu tenho certeza, e falo sem medo de errar, que se você procurar mundo afora, você vai achar homens de grande porte. E que se você pesquisar a raiz genealógica, você vai achar descendência de Davi ali. Por quê? Não importa onde eles estejam, se em Lodebar, se jogado, se no deserto, eles são descendência de Davi e o Senhor os honra no tempo certo. Davi passou muito tempo lutando contra os seus inimigos, guerreando contra Saul. Todavia, ele nos mostrou lições preciosíssimas e nos ensinou que a perseverança é que faz a verdadeira comunhão com o Senhor. E aqui, como eu disse, Zaqueu nos dá uma lição tão valiosa quanto a de Davi. E qual é essa lição? A lição de que nós, quando queremos algo, nós alcançamos sim. Porém, todavia, nós temos que ter um coração humilde. E Zaqueu, no meio de tantas reprovações, pois era um cobrador de impostos e muitas das vezes defraudava homens e mulheres honestos. Todavia, o Senhor, um dia, Zaqueu ouviu falar que o Senhor estava passando por ali, o Senhor Jesus, e ele não mediu esforços para saber quem era esse Jesus. E quando Jesus direciona a voz a Zaqueu e diz: desce depressa daí, Zaqueu, pois me convém estar contigo na sua casa. E disse depois, quando o Senhor entra, todos acham que ele está fazendo errado. Todos vêm dizer, mas ele não é o mestre, ele não é o Messias, como entra na casa de alguém tão pecador como Zaqueu? Todavia Jesus sabia, mas Jesus sempre disse na palavra dele que ele não veio para os sãos, e sim para os perdidos, doentes e pecadores. Então Zaqueu o recebe em sua casa e diz para o Senhor que ia pagar, dar em 4 vezes mais a todos que ele tinha defraudado, porque a maior riqueza estava entrando dentro da casa dele aquele dia, que era Jesus. E ele disse, hoje veio à minha casa salvação. Então, naquele dia ele entendeu qual era a essência e se entregou verdadeiramente a Cristo, ele e a casa dele. Todavia, nós vemos a história do jovem rico, que tinha uma reputação impecável. Era um bom rapaz, era caridoso, sempre ajudava as pessoas, era uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora. Todavia, quando o Senhor Jesus disse para ele onde estava o coração dele, ele abaixou a cabeça e virou as costas. Isso denota o quê? Uma diferença enorme, porque Zaqueu abriu mão de toda a sua riqueza para estar com Cristo. Não que ele ficou passando fome, sem nada. Há uma essência nisso. O coração dele não estava mais naquilo ali. Ele abriu o coração dele para que Jesus dominasse o coração dele. Já o jovem rico fez o contrário. Preferiu as riquezas porque tinha muitos bens e não abriu mão. Então, todavia, o Senhor hoje te faz a mesma pergunta. Elias nos deixa uma lição valiosíssima. Na palavra de Deus, na história de Elias, vai dizer que Elias era um homem
aleluia, Jesus, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então, ele, todavia, foi um homem que teve altos e baixos e nos mostrou que a nossa vida não é perfeita, mas que quando nós cremos, o Senhor, Ele faz o impossível. Elias não experimentou a morte, foi arrebatado. Elias passou a sua capa, que é o quê? A sua unção, para Eliseu. E Eliseu foi ousado, pediu porção dobrada. Todavia, se alguém foi designado para te passar a capa, não se preocupe, porque se esta pessoa abriu mão do seu ministério, mas não passou o legado dela, o Senhor levanta outro e derrama unção dobrada sobre a sua vida. Então, todavia, não se preocupe, abra o seu coração, deixa Jesus dominar o seu caminho e saiba que ninguém é maior do que Ele, porque Ele faz quando quer, da maneira que quer, e ninguém coloca empecilho, porque o impossível quem faz é Ele. E Ele hoje manda te dizer que há uma bênção tão grande quanto aquela abundância de viveres que foi profetizada por Elias na porta daquele palácio. Então, não se preocupe, porque vão se levantar pessoas que digam como aquele guarda, zombem da nossa fé, dizendo que nem se Deus abrir as janelas do céu, isso poderia acontecer. Todavia, ele não conhece o Deus que nós servimos. Eles não sabem nem sequer o que estão falando. Mas o Senhor, Ele faz o impossível acontecer. E eu creio que Ele faz por completo. Porque quando Jesus faz, Ele não faz só para mim. Ele faz para mim e para os meus. E hoje, o que eu quero dizer para você é, quando Elias clamou ao Senhor, o Senhor derramou fogo do céu, queimou todo o holocausto, a água, e tudo virou pó. E todo aquele povo entendeu que só o Senhor tem poder para isso. O que você quer dizer com isso? Às vezes você colocou algo no altar do Senhor e você confiou nele. E Ele não vai fazer pela metade, Ele vai fazer por completo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele pode, aleluia, Jesus, e vai fazer o impossível acontecer. Ele não começa nada e para no meio. Ele vai fazer por completo esta obra. E você verá as mãos dele te conduzindo. Todavia, não seja ingrato, não saia da presença dele. Permaneça firme na sua presença. Não deixe nada deste mundo te distrair ou te afastar da presença dele, porque ele pode, mas você também precisa agradecer, porque quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece. Em meio ao caos, em meio a situações nas quais não sabemos o que vai acontecer, nem o que fazer, em lugares que nós nem olhamos e só vemos deserto, terra seca e árida, sem perspectiva nenhuma de haver vida ou de acontecer algo ali. Todavia o Senhor, Ele é poderoso para fazer brotar água da rocha, para fazer as árvores crescerem para dar sombra e para fazer palácios inteiros serem, aleluia, Jesus, cheios da tua glória e da tua unção. E todas essas bênçãos Ele faz não para provar que Ele é Deus,
mas porque Ele tem prazer em cuidar dos seus, cada dia mais. Então, o que você está olhando? Por que você ainda está pensando o que vai acontecer? Como vai acontecer? O Senhor hoje derrama fogo do céu e completa esta obra, porque Ele é Deus. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todavia, aleluia, Jesus, ninguém pode impedir o agir dele. Vão tentar te desanimar, vão tentar dizer que é muito, vão tentar dizer que você não vai dar conta, vão dizer que você não vai passar disso. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, quando nós temos fé do tamanho de um grão de mostarda, é algo sobrenatural. E Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo de Deus nos guia, nos conduz pelos caminhos que agradam o Senhor e que Ele faz acontecer no tempo dEle. E hoje é o tempo. Tome posse dessa palavra. Saiba que Deus tem o melhor para você e ninguém vai impedir a obra dEle na sua vida, nem na sua casa. O Senhor disse que vai multiplicar o azeite e que você pagará todas as dívidas e você e os seus viverá do resto. E Ele não vai voltar atrás. Ele vai cumprir essa promessa. E é agora, porque o Senhor derramará a sua glória sobre a terra, pois Jesus está às portas. Pare de fugir e achar que você tem tempo amanhã. Pois eu vi muita gente dizer que quando ficasse mais velho ia para a igreja, pois ele não ficou velho, não está mais no meio de nós. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Se o Senhor mandou abençoar, abençoa. Se o Senhor mandou fazer, se afastar, afaste. Se o Senhor mandou se aproximar, aproxime. Se o Senhor mandou falar, fale. Porque Ele conhece o coração de cada um. Ah, mas é fulano. Não se preocupe. Não se preocupe. E julgar não cabe a mim nem a você, e sim a Ele. E Ele conhece o coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê o que ninguém vê. Creia tão somente que Ele vai cumprir a obra por completo. Ele vai fazer. E não vai sobrar nada sem que Ele possa fazer. Porque Ele vai fazer. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Por favor, gente, assistam o vídeo até o final. Dá um joinha. Compartilhe. Me ajude a levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.